Em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixa de ser império para ser uma república. A proclamação da República foi um marco histórico que mudou os rumos do nosso país. Hoje, mais de um século depois, nós vamos revisitar a história e entender como a proclamação aconteceu, quais foram os motivos e qual o impacto na sociedade nos dias atuais. A gente sai do Império, ou seja, do momento que Dom Pedro II está governando o Brasil, para chegar na nossa proclamação da República. Essa transição, então, é acerca de 3 pilares principais, porque a gente está falando de uma sociedade que, primeiro, ela está crescendo a ideia da classe militar, então te falando que o exército está começando a crescer como classe de fato. A segunda é, inclusive, pautada na abolição da escravidão, porque a gente vem de uma longa história de escravidão africana e o fato dessa abolição ter acontecido vai fazer com que muitos senhores, donos de escravos, vão perder o apoio, vão parar de apoiar, no caso, o Dom Pedro II. E o terceiro é a própria igreja, porque nós viemos de uma grande tradição católica, Só que essa tradição católica ela vai ser quebrada um pouco com Dom Pedro II, quando ele vai começar a abolir e a interromper alguns processos que a Igreja Católica queria impor dentro da nossa sociedade. Então isso vai fazer com que ele perca todos esses 3 apoios principais da nossa sociedade. E com a nossa finalização desse apoio, a gente vai ter finalmente a nossa proclamação da República. Mas o Marechal Deodoro que é o mais importante, porque ele vai ser um militar muito presente na Guerra do Paraguai. O Dom Pedro II ele não vai apoiar, não vai estar muito a par da Guerra do Paraguai, e com essa classe crescendo sem o apoio, inclusive, do próprio imperador, isso vai fazer com que eles tenham grandes tensões políticas e econômicas e sociais entre eles. Isso vai fazer com que o Marechal Deodoro se coloque à frente como personagem principal, inclusive o colocam, ele não queria de início, mas ele vai ser ali o grande vetor para que essa proclamação aconteça. E isso é muito importante, na verdade, olhar para esse 15 de novembro como um momento em que a população não participou dela. Quem participou foram os militares, foi uma classe muito específica e elitizada que estava ali muito mais a parte de um processo industrial. A população estava a parte desse processo? Não estava. A maior parte da população era escrava, fora os trabalhadores rurais, mas essa população, de fato, a massa popular, ela não esteve presente nesse processo revolucionário de golpe que a gente chama também, que é o 15 de novembro. Quem esteve a par dela foram os militares e essa classe burguesa, de um modo geral. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil iniciou um processo de grandes transformações. A monarquia foi substituída pelo governo provisório e o país passou a ser oficialmente uma república federativa. Essa mudança marcou o início de uma nova era política e social que transformaria profundamente a estrutura do Estado e da sociedade brasileira. Quando a gente fala de império, a gente fala de um governo totalmente centralizado, certo? A gente tem uma pessoa lá, e no nosso império, junto com o Dom Pedro II, era um império que a gente só tinha o primeiro-ministro, mas era um governo bem que a gente chama de poder moderador, Que é um poder moderador, que é o quarto, no qual a gente não tem hoje. Nós mantemos somente 3 poderes, o poder judiciário, legislativo e executivo. Isso é o que permanece até hoje, isso é o que nós temos, e é o que nos é democrático, porque é um poder horizontal. Esses 3 poderes não podem governar sozinhos, eles governam em conjunto. Na época não era assim, na época era o poder moderador que ditava tudo. E quem que era esse poder moderador? Dom Pedro II. Então, é isso que nós temos de hoje de importante, inclusive, preservar, que é a nossa democracia e a horizontalidade dos poderes. Porque quando a gente fala de império, alguém votou para o Dom Pedro ser imperador? Ninguém votou. Ninguém votou. A população não esteve presente em nenhum processo eleitoral para que fosse feito como foi feito. Agora, quando a gente fala de república, sim, nós votamos pelos nossos presidentes, nós votamos pelos nossos vereadores, pelos nossos prefeitos. Essa participação eleitoral é o que nós temos de democracia. E é isso que é importante trazer para os alunos, de modo geral, para a escola, porque é isso que nos torna cidadão brasileiro e participante ativo da nossa sociedade. Nós estamos agora promovendo e escolhendo o nosso futuro. Então, por isso que ensinar sobre essa mudança do processo eleitoral é tão importante. Quando a gente olha para o 15 de novembro, a gente olha para a proclamação da República, a gente tem de olhar para um grande processo político que muda a nossa vida. De fato, muda muito. Mas ela muda para quem? Quem de fato foi impactado com essa história? Porque a gente muda quem tá no governo e muda a nossa forma de governo, mas a gente mudou de uma elite para outra elite. Na prática, o processo eleitoral ele foi conquistado pelo povo. Então, quando a gente estuda as conquistas do processo eleitoral, a gente entende que principalmente uma classe que a gente fala dos analfabetos, que era praticamente 80% da população, não participava ainda do nosso processo eleitoral. Essa conquista veio ali só em torno de 1960, 70, por aí. Então, é importante olhar para esse processo eleitoral
geral como uma conquista do povo e não só de uma conquista política elitizada.